Você já se perguntou alguma vez como o mal entrou no mundo? Permita-me conduzi-lo por uma narrativa que transcende o tempo e o espaço. Uma história que ecoa desde os primórdios da criação. Nos próximos segundos você conhecerá a verdadeira história de Satanás, o anjo que queria ser maior que Deus. Esse ser feito por Deus, que se transformou no verdadeiro símbolo do orgulho e rebelião. Já que Deus sempre nos concedeu o livre-arbítrio, não seria diferente com seus anjos. Descubra como sua busca por poder provocou uma das maiores guerras espirituais da história. E também tudo aquilo que levou à sua queda e todo o transcender da história que o fez se tornar o ser desprovido da graça de Deus. Agora damos início à real história. De onde surgiu o primeiro desejo maligno de Satanás? A origem do mal se enreda em mistério e sombras. No princípio, um anjo de luz, moldado pelas mãos divinas, emergiu das profundezas da criação. Sob a égide do Filho, o Senhor Jesus, todos os seres celestiais foram trazidos à existência, sem exceção, conforme proclama o sagrado texto de João 3. Nada veio a ser sem a sua palavra. Entretanto, a santidade de Deus o mantém distante da gênese do pecado. Assim, a razão e as escrituras revelam que a pureza marcava o estado original dos anjos, cada um uma obra direta do Criador. Mas, em um momento fatídico, a rebelião manchou o celestial. O anjo outrora resplandecente, agora conhecido como Satanás, não apenas atraiu sobre si a ira divina, mas também seduziu uma legião de seus pares a se voltarem contra o Altíssimo. 1/3 dos anjos sucumbiu ao seu chamado. Satanás e seus seguidores mudaram muito e se tornaram o oposto de tudo que é bom e de Deus. Eles se tornaram inimigos de Deus, dos planos dele e das pessoas que Deus ama. Os livros da Bíblia, Ezequiel e Isaías, contam como Satanás, que já foi bom, se tornou mal. Isaías fala assim: você era como uma estrela brilhante no céu, mas caiu. Você era importante e forte, mas agora está caído. Você queria subir até o céu e ser mais importante que as outras estrelas, queria um lugar especial perto de Deus. Você queria subir nas nuvens e ser igual a Deus. Mas agora você caiu bem fundo, para um lugar escuro e distante. Antes da queda, a majestade e o poder de Satanás eram incomparáveis entre as criaturas. Querubim ungido, guardião da glória divina, ele habitava o Monte Santo, perambulando entre as pedras fulgurantes. Tu eras o selo da perfeição, pleno de sabedoria, perfeito em beleza, lamenta Ezequiel. Mas a iniquidade foi encontrada, e a violência de suas transações o corrompeu. Assim, foi expulso, um profano entre as pedras flamejantes. Este é o conto do ser que abalou reinos, transformou o mundo num ermo, arruinou cidades e aprisionou almas. Um guardião da santidade que se tornou o arauto do caos. No Éden celestial, adornado com todas as gemas, ele brilhava. Mas a soberba o levou à ruína, e agora, aqueles que o veem refletem, este é aquele que fez a terra tremer. No universo, havia um ser muito especial e perfeito, como se tivesse sido feito com o melhor que existe. Ele era lindo e puro, sem nenhum erro, até que começou a fazer coisas erradas. Esse anjo era muito sábio e bonito, o melhor entre todos os outros anjos. Ele era o mais importante entre eles e estava mais perto de Deus do que qualquer outro. Este anjo, transbordante de sabedoria e encanto, era a quintessência da criação divina, um reflexo puro da magnificência do Criador. Entre os serafins e querubins, ele se destacava, supremo em hierarquia, soberano entre os seres celestiais. Habitando o Monte Santo, ele estava imerso na glória palpável de Deus, caminhando entre as pedras cintilantes que adornavam o trono eterno. Mas a origem de sua corrupção permanece velada em mistério. Apenas sabemos que a iniquidade foi descoberta em seu coração. Ezequiel, no capítulo 28, versículo 17, nos oferece um vislumbre dessa transformação,
teu coração se elevou por causa de tua beleza, corrompeste tua sabedoria por causa do teu brilho. Assim, ele foi precipitado do alto, exposto diante dos reis para ser observado em sua queda. Refletindo sobre sua própria formosura, concedida por Deus, ele se perdeu em um labirinto de vaidade e orgulho. E como relâmpago, Jesus testemunhou sua queda, conforme narrado em Lucas 10:18, uma advertência contra a soberba que precede a ruína. A arrogância foi sua ruína, e assim, ele foi destituído de sua posição celestial. Como Paulo adverte em Timóteo 3:6, o orgulho pode levar à condenação, um eco da queda de Lúcifer. O pecado, então, tornou-se um parasita, distorcendo as bênçãos de Deus para fins egoístas. Lúcifer não apenas caiu, mas arrastou consigo uma hoste celestial, desviando-os do caminho traçado pelo divino. Ezequiel 28:18-19 pinta o quadro de sua profanação e punição, pela multiplicidade dos teus pecados e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Por isso, fiz sair fogo do meio de ti, que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra, à vista de todos os que te conheciam. Aqueles que o conheciam ficaram atônitos com seu fim terrível e abrupto. Expulso da presença divina, ele foi condenado ao lago de fogo, como proclamado por Cristo em Mateus 25:41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Imagine uma história incrível acontecendo lá no espaço, onde um ser muito especial e poderoso acaba perdendo seu lugar no céu. É como se você pudesse sentir a tensão, como em um filme, enquanto tudo isso acontece. Sua rebelião contra o Criador ecoa através da eternidade, ainda que ele continue a exercer sua influência tirânica sobre a humanidade. Seu destino, irrevogavelmente selado, aguarda o julgamento final, onde será confinado ao abismo do lago de fogo. O pecado primordial de Satanás, o orgulho, é revelado nas Escrituras de Ezequiel 28:17, onde sua vaidade e sabedoria corrompida são expostas. Teu coração se ensoberbeceu por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu te lancei por terra, eu te expus diante dos reis para que te contemplem. Isaías descreve sua arrogância e a rebelião resoluta, marcada pelas repetidas proclamações de eu farei. Essas declarações refletem a autoafirmação e a insurreição de Satanás, uma retrospectiva de suas ambições antes de ser banido da presença divina. As 5 proclamações de eu farei delineiam a aspiração de Satanás de ascender acima da esfera que lhe foi designada na criação. Ele desafiou a vontade benevolente do Altíssimo, declarando: eu subirei ao céu, não apenas para visitar, mas para residir e ser reconhecido como igual a Deus. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, onde as estrelas simbolizam os anjos. Eu me assentarei no monte da Assembleia, um local associado ao governo divino, conforme descrito em Isaías 2:2 e Salmos 48:2, e vinculado ao governo terreno do Messias a partir de Jerusalém. Satanás, em sua busca por domínio, aspirava a governar sobre os assuntos celestiais e terrenos, um desejo que culminou em sua queda e exílio eterno. No vértice do firmamento, um ser de luz almejava ascender além das nuvens, buscando uma glória que rivalizasse com a do Criador. Este ser, Lúcifer, cobiçava não apenas refletir, mas eclipsar a magnificência divina. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Lúcifer, adornado com uma glória celestial, aspirava a uma majestade que desafiava a própria essência de Deus. Eu me farei semelhante ao Altíssimo, a quintessência de sua rebelião e autoexaltação. Por que Lúcifer escolheria tal título divino? Ele não desejava ser distinto de Deus, ele ansiava pelo poder e autoridade divinos, não para compartilhar, mas para usurpar. A singularidade de Deus é tal que não permite rivalidade, sua glória e posição são intransferíveis. Com a rebelião veio uma metamorfose sombria, a pureza outrora derivada de seu Criador foi substituída pela corrupção.
A reflexão de Lúcifer sobre sua própria luz o afastou irrevogavelmente da santidade divina, como proclama Isaías: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei minha glória a outro. Isaías 42:8. O pecado de Lúcifer é singularmente hediondo por várias razões. 1. Foi o precursor de toda rebelião contra o Santíssimo. 2. Sua criação foi marcada pela beleza e perfeição, sem lacuna alguma. 3. Sua sabedoria elevada deveria iluminar a glória e bondade de Deus, contra quem ele pecou. 4. Sua posição exaltada lhe conferia o privilégio de servir a Deus de maneira significativa. 5. Sua santidade permitia uma comunhão íntima com o divino. Lúcifer, a estrela da manhã, filho da alvorada, que brilhava com a luz sagrada de Deus, tornou-se Satanás, o antagonista de tudo que Deus representa. Mesmo após sua queda, ele retém vestígios de sua dignidade anterior, e sua influência ainda ressoa, a ponto de até Miguel, o arcanjo, hesitar em proferir um julgamento difamatório contra ele. A justiça divina, imaculada em sua essência, foi compelida a se manifestar diante de uma transgressão de magnitude insondável. O destino de Lúcifer e de todos que o seguem estava selado. Seriam precipitados nas profundezas do Sheol, nas câmaras ocultas da cova, o domínio dos mortos. Isaías 14:15 profetiza: Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo abismo. E Isaías 24:22 prediz: Naquele dia, o Senhor punirá o exército celestial nas alturas e os reis da terra, na terra. Eles serão reunidos como prisioneiros em um calabouço, serão confinados em uma prisão, após muitos dias, serão punidos. O momento exato da queda de Lúcifer é envolto em mistério, mas as Escrituras nos oferecem pistas temporais. Se os anjos foram criados no início, conforme Gênesis 1:1, então sua rebelião ocorreu após a declaração de Deus de que tudo era muito bom em Gênesis 1:31. No entanto, a presença dos anjos durante a fundação da terra, celebrando com cânticos jubilosos conforme Jó 38:7, sugere que eles existiam antes da criação terrena. Portanto, entre a perfeição inicial dos céus e da terra e o episódio da tentação de Adão e Eva em Gênesis 3, houve a queda. Antes da humanidade ser moldada, Lúcifer já havia descido ao abismo, embora o momento preciso antes ou depois da criação do homem permaneça um enigma. A narrativa bíblica descreve uma batalha celestial de proporções épicas, onde Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão e seus seguidores. No cerne dessa revolta, Satanás, outrora um querubim ungido, incitou uma insurreição, persuadindo 1/3 dos anjos celestiais a se juntarem a ele em sua causa rebelde. Essa traição não apenas selou o destino moral deles, mas também desencadeou o pecado no cosmos, afetando tanto anjos quanto humanidade. A queda de Satanás é um mistério que desafia a compreensão humana. Por que um Deus justo e onipotente permitiria tal rebelião? A Bíblia, ao mesmo tempo que registra a existência do mal, também afirma a santidade e justiça divinas, destacando que Deus não tem parte com o pecado e não o induz. A tentação surge das falhas inerentes às criaturas, não do Criador. A soberania de Deus é incontestável, e a Bíblia assegura que, no final, a justiça prevalecerá. Os malfeitores serão confinados ao lago de fogo, uma separação eterna de Deus, e o pecado será erradicado do universo. Lúcifer, apesar de sua posição exaltada, escolheu a rebelião, demonstrando que até os seres mais elevados têm o dom da escolha, e com ela, a capacidade de se desviar do caminho divino. Em um ato de desafio sem precedentes, o anjo de luz foi destituído de sua posição celestial pela mão da justiça divina. Exilado do paraíso, ele foi condenado a vagar pela terra, aguardando o julgamento final que o confinará ao lago de fogo e enxofre, onde o tormento é eterno. O inferno, inicialmente forjado para o traidor e seus seguidores, torna-se o destino daqueles que, por vontade própria, se alinham à sua rebelião, rejeitando a redenção oferecida por Deus através de Cristo. Perfeito em sua criação,
O orgulho foi a ruína do anjo, sua beleza tornando-se a maldição que o inflou com vaidade. É crucial compreender que Satanás, embora poderoso, não é um Deus maligno, mas uma criação, desprovido da onipotência e onisciência exclusivas do divino. A soberania de Deus permanece inabalável, e a história de Satanás serve como um lembrete de que, do início ao fim, Deus é Senhor absoluto. Agora, com o conhecimento do orgulho que consumiu Satanás, somos chamados a vigiar contra a mesma soberba em nossas vidas, confiando no Espírito Santo para nos guiar. A queda de Satanás é um testemunho do destino que aguarda todos aqueles que se erguem em arrogância contra o Criador. E assim, concluímos este capítulo sombrio, da ascensão gloriosa ao declínio do príncipe das trevas. Mas a jornada não termina aqui. Há mais mistérios a serem desvendados, mais sabedoria a ser descoberta. Se esta história despertou sua curiosidade, imagine o que mais está à espera. Continue a explorar, a aprender e a crescer. E lembre-se, a jornada para a prosperidade com Deus é uma promessa ao seu alcance, um caminho de bênçãos que começa agora.